colocar a palavra imidacloprid no site brasileiro, eu estou perdendo 110% das minhas patentes que falam sobre o composto. Outra coisa que inferniza a vida da gente é a chamada fórmula Marcuse, tá? Antigamente, muito antigamente, tá? Se eu tinha essa molécula daqui e ela podia, nesta posição química aqui, ter 3 estruturas diferentes agregadas, eu dizia na minha reivindicação assim: composto caracterizado por ter a fórmula 1, ou a fórmula 2, ou a fórmula 3. E eu desenhava as 3 formulinhas. Hoje, esse tal de Eugênio Marcuse, muitos anos atrás, ele teve, acho que foi em 1920, sei lá, ele teve a ideia de, ao invés de eu repetir minha estrutura, pendurando nelas diferentes estruturas, aqui eu pego e escrevo assim, R1. E aí a patente fica assim: composto caracterizado por ter a fórmula tal, onde R1 é. Ele bota ali hidrogênio, bromo, cloro, flúor, benzeno. Então você tem hoje patentes que essas moléculas aqui, além de serem enormes, eles penduram aqui R1, R2, R3, R23. Então você, além de olhar para aquele Senhor dos Anéis, você ainda vai ter cada R daquele sendo 100 e tantas coisas diferentes. Então você tem patentes de química hoje que protegem mais de 100 mil compostos. Então, como diabos eu vou buscar isso com palavra-chave? Né? Resultado, você não vai. Você vai usar sistemas que te permitam fazer a busca por subestrutura. Então, no caso, eu desenharia aquela molécula principal, dizendo eu quero isso como subestrutura. Tá? Esses sistemas pagos, existem várias empresas que fornecem isso. O NPI não é fornecedor, não faz propaganda de ninguém. Hoje nós temos um contrato com a Dialog, estamos para abrir um com a STN. Acho que eu tenho uma listinha aqui. Aqui, ó. Essas são as 3 mais famosas: STN, Castel Orbit, Dialog Web. Nós estamos com essa hoje. Estamos tentando abrir para essa daqui também. Qualquer um de vocês podem contratar essas empresas, tá? Contrata, paga, eles vêm, ensinam como é que usa, tudo. Agora, o INPI tem um serviço de busca. Então você pode, eu só estou interessado em buscar uma coisinha. Contrata o INPI, faz o orçamento e busca para você. Hoje, para eu te dar uma busca de liberdade de operação, ou seja, você me dá uma molécula e diz assim: eu quero saber quais as patentes que tem sobre o preparo dessa molécula no Brasil. Isso vai te custar de 100 a 200 dólares. Tá? Hoje à noite nós vamos ter aqui o Castel Orbit. Hoje à noite então vocês vão ter a apresentação do Castel Orbit. Tá? Então ele vai falar para vocês o que é que tem de diferente aí. Então, o que essas bases te oferecem, que a pergunta é exatamente essa: por que eu vou pagar? Né? Primeiro, por exemplo, o campo do RN, que é um campo que não tem nas bases gratuitas. Busca em documentos completos. Mecanismo muito mais flexível. Eu consigo, por exemplo, eu entro na base lá do Dialog, chamada 398. É uma base de sinônimos químicos. Eu boto lá o imidacloprid e eu digo para ele assim: ó, mapeia para mim todos os sinônimos. Aí ele, aquele terminho que eu coloquei, viram 25. Aí eu entro numa outra base, a 399, que é uma base bibliográfica. Aí sim, eu jogo todos esses nomes e ele me diz que tem 1.500 documentos associados. Eu digo assim: desses 1.500 eu quero só os que são patentes. Aí diz, tem 200 e tantas. Aí eu pego isso, jogo numa outra base, que tem documentos do mundo inteiro, e digo: eu quero disso que eu joguei aqui, me dá só o que foi depositado no Brasil. Então essa coisa de dizer, me dá isso daqui, joga para lá, daqui joga para cá, isso não tem base gratuita. Tá? Outra coisa fundamental, quem tem acesso ao portal periódico tem um derivado dessa base da API, que é a Darent Innovation Index, né? Que eu acho que tem dentro do portal periódicos, pelo menos via Web of Science. FAPESP e a CAPES liberam, Ela não é a da API é uma base mais completa, mais robusta, tá? Mas ela já tem muita coisa. Qual é a ideia da API? Essa empresa, Darent, ela criou uma base chamada World Patent Index. Essa base,
que o cara fez é o seguinte, você pega muitos documentos de patente que o título e o resumo são pessimamente escritos. O indivíduo coloca assim, o título dele, composto, composição e método. Aí o resumo diz assim, a presente invenção versa sobre um novo composto, uma nova composição e um novo método. Então é um negócio assim lindo, né? Ou você não vai achar esse documento nunca, ou você vai achar ele sempre, né? Então é um negócio que te deixa... O que a API faz? Ela tem profissionais de todas as áreas de conhecimento que vão pegar esse documento, vão lê-lo e vão reescrever os títulos e resumos. Então isso é uma valoração para quem está buscando palavra-chave que não tem igual. Tá? A visualização de cada documento custa $8. A hora de conexão é 400 e poucos dólares. Tá? Conectou, piriri, banheiro, voltou, $400 mais pobre. Você ficou 1 hora. Tá? Então, esses mecanismos têm que ter um uso consciente, tem que ser treinado, senão você se lasca. E você faz busca e você gasta $50 mil em 1 hora se não souber o que está fazendo lá dentro. Né? Mas, em compensação, o resultado Gente, vocês têm que entender o seguinte, tudo isso aqui são ferramentas. Tá? É possível tirar um parafuso com uma chave de grifo? É. Mas você vai estourar o parafuso, a chave de grifo, a sua mão, vai estar fazendo besteira, né? Se existe uma chave de fenda para aquilo, use a chave de fenda, né? Vou comprar um cavalo de jockey para puxar a carroça de cana, né? Eu vou estar fazendo besteira. Então são ferramentas. Você tem que estar bem treinado no uso delas, saber o que vai fazer. Então vamos falar um pouquinho sobre busca. A gente está bem adiantado. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vamos olhar os sites, né? Vamos olhar os sites. Senão vai acabar muito cedo. Que triste. Essa de não fazer pergunta deixa a gente numa furada. São 8 horas aqui, gastando aqui o latim. Você pode fazer uma pausa, assim, uma pausa. Sempre? Pelo amor de Deus, ajudem. Não, gente, a hora de perguntar é essa. Nós estamos aqui para isso. Tá? Exatamente. Poxa, muito obrigado. Então, o nosso site aqui, tá? Pesquisas. Tem perguntas? Temos uma pergunta. A nossa estrangeira. Nossa estrangeira. A única que não tem. Puro sangue europeia. Puro sangue. A única que não precisa do tradutor do Google. Boa tarde. Eu queria saber como que eu faço para fazer a pesquisa de programa de computador. Eu acho que isso não é possível. Não tem? Não, porque o programa de computador é um registro. E ele só é depositado e colocado lá. E acho que você só pode visualizá-lo se for por motivos de acusação de O segredo, violação né? do Verdade, segredo. verdade. Porque o código-fonte está ali, não funciona igual patente, é uma mecanística diferente. Ele é registrado e se eu em algum momento duvidar que aquele cara está roubando o meu código, eu posso pedir para que aquilo seja aberto e comparado com o meu. E outra coisa, se, vamos supor, a gente vai usar o resumo, alguma coisa de alguma patente, como que a gente faz a citação e a referência bibliográfica? Olha, a referência deve ter alguma coisa nas ABNT da vida sobre como citar. Não tem. Não tem? Tem. Tem? Não tem. Tem, não tem. Ainda mais. Qual? Lá no Estudo de Biofísica tinha um manualzinho de elaboração de teses e coisas. Tem uma norma de como citar a patente. Em geral, o que se faz é você dizer, né? O número de publicação, em geral você vai colocar, né? Vai colocar lá o seu fulano et al. Aí esse fulano et al. Lá embaixo vai estar. Fulano et al. em EP 6522 não sei o que. Aí vem o título. Novos derivados de imidazole e da prolina para o tratamento de calvície. Aí vai ter ano de publicação. Agora, acho que é só isso. Olá, boa tarde. Você falou que não existe busca em termos de bases da estrutura química em si. Para patente, não. Para patente, não. Você tem aquela que eu mostrei, que tem a carinha do imidacloprid, ela é a base do QMID Plus. Entendi. Você pode ali desenhar, buscar, ele vai te mostrar o composto, ponto de fusão, Então, ele vai mostrar o a estrutura, diagrama, o diagrama,
que até as aplicações, dose letal, mas não tem patente ali em lugar nenhum. Perfeito. Obrigado. Mais um. Bom, essa é uma curiosidade dos meus alunos que eu não soube responder, vamos ver se você me ajuda. Com relação aos materiais do pré-sal, como está sendo realizado esses registros, essas patentes? Você tem alguma informação? Tem que buscar. Eu não sei, tem que ver o que as empresas estão gerando, estão depositando e se já foram publicadas ou não. Né? Porque pré-sal, INPI, assim, pode até haver no futuro, o governo, alguma solicitação no sentido de um estudo de tecnologias especificamente aplicadas à camada pré-sal. Mas, por enquanto, o que você vai ter são empresas depositando pedidos de brocas e processos, aparelhos, tubulação, enfim, que vão ser encaixados e publicados normalmente como qualquer tecnologia. Mais. Alex, eu fiz uma pesquisa em patentes para vários sistemas. Curiosidade. Vou publicar um artigo, vou dar uma olhada aqui numa área, numa disciplina. Eu observei que há muitas patentes relacionadas a sistemas, que traduzindo seriam softwares. E aqui tem sistemas de captura, sistema para monitoramento, sistema que verifica o movimento de pessoas. Ou seja, isso para mim é um software. A patente pode ter um software incluído dentro dela, tá? Por exemplo, um sistema de controle de acesso de pessoas, você vai olhar lá, vai ter uma roleta, uma câmera, uma coisa e tal. Tudo isso é integrado por um software, mas a patente, ela não protege aquele software. Ela protege o sistema como um todo. O sistema como um todo. Eu examinei uma que era um sistema para examinar a qualidade de carne. O indivíduo pegava o boi, assim que matava, limpava, arrancava o couro, as tripas, o sangue, aquele troço todo, a carcaça era lavada e serrada no meio. Aí elas andando assim, em fila indiana, né? Uma câmera lia ela de alto a baixo, e aí com parâmetros definidos por um software, definia lá a gordura do lombo esquerdo, da perna, não sei da onde, o índice de marmorização da gordura da carne, e ali ela já era selecionada como um premium cut, um low cut, um medium cut, dizendo a qualidade, o negócio direcionado. Mas o sistema como um todo era isso. Aonde cortar, como ler, a resolução da câmera, quais eram os diversos equipamentos que integravam isso e os parâmetros da gordura, do lombo, do não sei o que e tal. E, obviamente, quem vai trabalhar o trabalho sujo é o software, né? A aplicação como um todo, ela se torna ela se torna uma patente. Patente pode ser de produtos ou de processos. As pessoas que desenvolvem softwares, até então, a meu ver, até ontem eu só pensava em direitos autorais. Só que se eu desenvolver uma aplicação, eu posso criar uma patente para ela. Por exemplo, um robô que mexe o braço. Só eu tenho, então eu posso patentear. Sim. Interessante. Ok. As patentes, você tem que entender também o seguinte, né? Muitas vezes os alunos perguntam assim, mas vamos supor, sei lá, aspirina. A aspirina, ela é um medicamento já em domínio público, né? Mas vamos supor que ela não fosse, sei lá, a patente da aspirina está vigente, está valendo. Aí a aspirina serve para tratar dor de cabeça, né? Mas aí eu misturo a aspirina com outro composto e aí tem um sinergismo, tem alguma propriedade diferente. Aí você, eu posso patentear? Pode. Mas a aspirina não está patenteada? Tá. Então, óbvio que para você poder fabricar aquela sua invenção, você vai ter que ter um entendimento com o outro. A não ser que você use o princípio de extinção do direito da patente, que é o quê? O direito da patente se extingue com a venda do produto. Tá? Isso é uma coisa clássica. Se eu, por exemplo, invento uma composição de aspirina com paracetamol, que é boa para tratar, sei lá, glaucoma,